Você faz as contas de cabeça antes mesmo de abrir o extrato e já sabe o resultado antes de olhar. O salário caiu, as contas saíram e sobrou aquele resto pequeno que não muda a vida de ninguém. Isso não é falha sua. Existe um detalhe que separa quem vive nesse ciclo para sempre de quem, depois dos 52, encontra a virada em poucos meses. E esse detalhe não está em nenhum curso, não está no gerente do banco, não está nos livros que ensinam a economizar. Fica comigo até o fim, porque a parte que muda tudo vem exatamente no final desse vídeo. E sem ela, nada do resto faz sentido. Eu quero te contar, antes de mais nada, o que vai mudar para você se você ficar até o fim. Eu vou te mostrar com clareza exatamente o que faltou para essa virada acontecer em meses e não em décadas de espera. Você vai sair daqui entendendo os 3 movimentos que fazem essa virada acontecer, e o terceiro deles é o que praticamente ninguém faz, porque ninguém te contou que ele existe. Guarda isso, porque eu vou voltar nele mais de uma vez, e no final desse vídeo ele vai fazer todo o sentido do mundo. Eu sei bem o gosto dessa conta que não fecha. Comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo, numa época em que dinheiro sobrando era coisa de outro mundo, coisa que eu só via passar na calçada, nunca na minha mão. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha ninguém abrindo porta nenhuma para mim. O que eu tinha era tempo abaixado no chão, escovando o sapato dos outros, observando. Eram 6 da manhã, quando eu montava a caixa de madeira na esquina, antes de qualquer comércio abrir, porque era ali que passava o movimento dos escritórios. E foi ali, naquela posição mais baixa que existe, olhando sapato por sapato, que eu comecei a perceber um padrão que ninguém me ensinou a enxergar. Os sapatos mais caros, os de couro importado, quase sempre pertenciam a homens apressados, nervosos, que reclamavam do preço do engraxate e olhavam o relógio o tempo inteiro, como se estivessem correndo atrás de alguma coisa que nunca alcançavam. Já os sapatos simples, gastos, ressolados mais de uma vez, pertenciam a homens calmos, que paravam para conversar, que não regateavam o valor do meu trabalho, que tinham tempo sobrando de um jeito que os outros não tinham. Eu não sabia explicar aquilo na época. Só sabia que aquela observação ficava martelando na minha cabeça ano após ano. Quem tinha dinheiro de verdade, raramente era quem parecia ter. Os que ostentavam estavam sempre no aperto, vivendo de aparência, pagando parcela de carro que mal cabia no orçamento, jantando caro num dia e reclamando de boleto atrasado no outro. Os que viviam simples, sem alarde, eram os que, com o tempo, construíam alguma coisa sólida, silenciosa, que ninguém via de fora, mas que sustentava a família inteira por décadas. Levei mais de 40 anos para juntar essa observação antiga com um detalhe que eu tinha deixado passar a vida inteira. Um detalhe tão simples que quase dá vergonha de admitir que demorei tanto para enxergar. Aos 52 anos, eu finalmente juntei essa peça. E foi esse detalhe que fez a virada acontecer rápido, quando eu já achava sinceramente que tinha perdido o tempo certo para ela. O problema que te trouxe até aqui não é a sua idade. Também não é o tamanho do seu salário, por menor que ele pareça hoje, comparado com o vizinho, com o colega de trabalho, com aquele parente que parece sempre um passo à frente. O problema real é um vazamento silencioso que acontece antes mesmo do dinheiro chegar perto de virar alguma reserva. Ele escorre direto do seu salário para o rotativo do cartão, para a financeira, para o juro que come, mês após mês, exatamente a fatia que deveria estar sobrando para você. Não é um vazamento espetacular, do tipo que você percebe de uma vez. É um gotejar constante, quase invisível, do tipo que só aparece quando você soma 12 meses seguidos e vê o estrago todo junto. Esse inimigo tem nome e tem endereço. É o sistema bancário, que lucra recorde atrás de recorde justamente enquanto você se esforça para tapar buraco.
O Banco Central já mostrou em levantamentos recentes que o juro do rotativo do cartão está entre os mais altos do planeta, capaz de dobrar uma dívida em poucos meses se ninguém mexer nela. Pensa nisso com calma. Uma dívida que dobra em poucos meses não é um detalhe, é uma máquina desenhada para crescer mais rápido do que qualquer salário consegue acompanhar. Eu conheço o caso de um empresário do interior de São Paulo que me procurou frustrado, dizendo que era bom pagador havia 15 anos e, mesmo assim, era tratado pelo banco como se fosse um risco, como se aqueles 15 anos de pontualidade não valessem nada na hora de negociar uma taxa melhor. Isso não é coincidência. Isso é engenharia. O banco não foi desenhado para te libertar. Foi desenhado para te manter funcionando dentro dele, pagando juro, em vez de receber dividendo ano após ano, sem que você perceba que está preso num círculo que foi construído com muita inteligência, especificamente para te manter dentro dele. Antes da gente seguir para o caminho, eu preciso te falar de uma coisa que trava quase todo mundo que me escreve, querendo montar essa virada patrimonial depois dos 50. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando por ela, sonha com aquele extrato diferente, aquela sensação de tranquilidade que vem quando o dinheiro para de ser motivo de aflição. Mas no fim do mês não sobra praticamente nada para investir. E na maioria das vezes, o problema não está no salário, está num vazamento silencioso, o rotativo do cartão que cobra um dos juros mais altos do Brasil e leva embora, todo mês, justamente o dinheiro que já podia estar virando dividendo seu. Enquanto esse furo continua aberto, é como jogar água num balde furado. Ela escorre por baixo mais rápido do que você consegue despejar em cima, e por mais que você se esforce, o nível da água nunca sobe. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto, sem enrolação, que mostra a ordem certa de quitar as dívidas, atacando primeiro a mais cara, não a maior, porque é ali que o estrago realmente acontece. O aposentado que eu mencionei, o Antônio, 52 anos, devia em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo e achava que nunca ia sair daquilo. Cartão de crédito, financeira e um parcelamento de loja que ele nem lembrava mais como tinha começado. Ele me contou que já tinha tentado de tudo: planilha, aplicativo de controle financeiro, corte de gastos, e mesmo assim a dívida continuava ali, quase intacta, mês após mês. Seguiu essa ordem que eu ensino e em pouco mais de 1 ano estava livre, com aquele dinheiro sobrando todo mês pela primeira vez em muito tempo. Ele me escreveu depois, dizendo que a sensação de abrir o extrato e ver um número positivo, de verdade, foi uma das coisas mais emocionantes que ele viveu naquele ano. Dentro do material você tem o raio-x das suas dívidas passo a passo, para você enxergar com clareza onde exatamente está o rombo, sem achismo, sem estimativa por cima. Tem as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto real, porque a maioria das pessoas liga para o banco com medo, se sente pequena do outro lado da linha e acaba aceitando a primeira proposta que aparece, mesmo sendo uma proposta ruim, e tem o plano de 12 meses para zerar tudo, na ordem que realmente funciona, mês a mês, sem depender de milagre nem de bônus inesperado caindo na conta. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário fixado. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura e na próxima e na seguinte, sem fim à vista. Quem resolve hoje, começa a liberar esse dinheiro já no mês seguinte. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente o caminho para fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você. A virada depois dos 52 tem 3 movimentos, e nenhum deles depende de sorte, de herança
ou de um golpe de mercado. Nenhum deles exige que você tenha nascido em berço melhor, nem que você conheça alguém por dentro do mercado financeiro, nem que você tenha uma quantia enorme parada esperando para ser investida. São movimentos que qualquer pessoa em qualquer faixa de renda pode aplicar a partir de hoje. O primeiro eu chamo de o furo antes do balde. Antes de tentar guardar qualquer centavo, você precisa identificar exatamente por onde o seu dinheiro está vazando. Sem isso, todo esforço de poupar é como encher um balde furado. Você se cansa, se frustra e no fim do mês o número continua igual. E o pior, você começa a se sentir incapaz, como se o problema fosse falta de disciplina sua, quando na verdade o problema é estrutural. A maioria das pessoas tenta economizar cortando o cafezinho, cortando o lazer, cortando aquilo que faz a vida valer a pena viver, sem nunca olhar para o rombo real, que quase sempre está numa dívida cara rodando no fundo, invisível, comendo silenciosamente o que devia sobrar. Eu já vi gente cortar assinatura de streaming, cortar padaria de fim de semana, cortar presente de aniversário dos netos. Tudo isso enquanto uma dívida no rotativo continuava corroendo um valor 10 vezes maior do que tudo aquilo somado. É desproporcional. E é exatamente por isso que dói tanto quando a pessoa finalmente enxerga. O segundo movimento é a ordem certa. Isso significa atacar primeiro a dívida mais cara e não a maior, porque tamanho de dívida engana. O que realmente destrói o seu dinheiro é a taxa de juro que ela carrega. Uma dívida de R$ 2.000 no rotativo pode custar mais, no fim das contas, do que uma dívida de R$ 10.000 num financiamento com juro baixo. É contraintuitivo, eu sei, porque o instinto natural é olhar para o número maior e pensar: esse aqui é o vilão. Mas o vilão de verdade é a taxa, silenciosa, escondida na letra miúda do contrato. O Antônio, que eu já mencionei, devia em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, com boletos se acumulando e a sensação de que nunca ia sair daquilo. Seguiu essa ordem. Atacou primeiro o rotativo, depois a financeira, depois o parcelamento mais brando e em pouco mais de um ano estava livre, com dinheiro sobrando todo mês pela primeira vez em décadas. Não foi sorte, foi sequência. E sequência é uma coisa que qualquer pessoa pode replicar, porque não depende de talento nenhum, depende só de saber a ordem certa dos passos. O terceiro movimento é a inversão juro-dividendo, e é aqui que a coisa muda de figura de verdade. É o momento exato em que o mesmo dinheiro que antes virava lucro para o banco passa a virar patrimônio seu, comprando aos poucos um pedacinho de empresas boas, sólidas, que pagam para você todo mês só por ser dono de uma fração delas. Imagina isso. O mesmo valor que antes saía da sua conta para alimentar o lucro trimestral de um banco passa a entrar na sua conta todo mês, porque agora é você quem recebe a parte que antes ia para o credor. É uma inversão completa de direção, o dinheiro que fluía para fora passa a fluir para dentro, e essa mudança de sentido é o que, com o tempo, constrói patrimônio de verdade. É essa sequência, nessa ordem, primeiro o furo, depois a ordem, depois a inversão, que transforma 52 anos de frustração acumulada em poucos meses de resultado que você consegue ver no extrato. Eu preciso te contar de um homem que conheci nesse caminho, porque a história dele resume tudo que eu quero que você entenda agora. Vou chamá-lo de Sebastião, porque ele preferiu não usar o nome verdadeiro quando me autorizou a contar a história dele. Ele vivia exatamente naquele ciclo que eu descrevi no começo. Salário entrava, contas saíam, sobrava pouco, e o pouco que sobrava ia direto para o cartão, porque sempre tinha alguma parcela atrasando o mês seguinte.
Ele trabalhava havia mais de 30 anos como motorista de ônibus, uma vida inteira de disciplina e pontualidade. E mesmo assim, se via aos 54 anos exatamente no mesmo lugar financeiro onde estava aos 30. Ele não era descuidado, não gastava com bobagem, não fazia loucura, não tinha vício nenhum que explicasse o buraco. O buraco era estrutural e ele só enxergou isso quando parou para olhar de verdade o extrato, linha por linha, item por item, uma tarde de domingo em que resolveu, pela primeira vez na vida, somar tudo o que tinha pago de juro naquele ano inteiro. O número o deixou sem fala. Era mais do que ele tinha gastado com a reforma da casa 2 anos antes. Tudo aquilo tinha ido embora, mês após mês, sem produzir absolutamente nada de volta, sem construir nada, sem sobrar nada. A partir do momento em que ele entendeu isso, a decisão ficou simples. Primeiro fechar o furo, depois organizar a ordem, depois deixar o dinheiro que sobrasse trabalhar por ele. Ele negociou o rotativo, parcelou de um jeito que fazia sentido, cortou o cartão que estava sempre no limite e começou aos poucos, timidamente no início, a separar um valor pequeno todo mês para comprar sua primeira fração de empresa boa. O resultado não veio em 20 anos, veio em meses. Aos 18 meses depois daquela tarde de domingo, ele me mandou uma mensagem contando que tinha recebido, pela primeira vez na vida, um valor de dividendo maior do que o juro que ele costumava pagar todo mês no cartão. Ele disse que aquilo foi o dia em que ele entendeu de verdade na prática e não só na teoria o que significava a tal inversão que eu tanto falava. Existe uma matemática que os ricos conhecem e ninguém te ensina na escola, nem no banco, nem em curso nenhum que prometa resposta fácil. Ela não está escondida por acaso. Ela funciona contra você o tempo inteiro, em que você não entende como ela opera, e a favor de quem entende. Não é sobre ficar rico rápido. Essa parte, aliás, é a mais fácil de vender e a mais difícil de sustentar. E é justamente por isso que tanta gente cai em promessa vazia, em curso caro que não entrega nada, em fórmula mágica que promete duplicar dinheiro em 30 dias. Não é sobre isso. É sobre parar de perder dinheiro todo santo mês para um sistema que foi desenhado exatamente para isso. Essa é a parte que ninguém ensina, porque ninguém lucra ensinando ela para você. Pelo contrário, quem lucra é exatamente quem depende que você continue sem saber. Deixa eu te dizer uma coisa que dificilmente alguém vai falar tão abertamente quanto eu vou falar agora. O sistema não foi construído para te deixar rico, foi construído para te manter funcionando dentro dele, pagando, reciclando dívida, sempre um passo atrás. E isso não é teoria de conspiração, é o resultado natural de um modelo de negócio. O banco lucra mais quando você fica devendo por mais tempo. Quanto mais tempo você fica preso no rotativo, melhor para o balanço dele, melhor para o relatório trimestral que os executivos apresentam para os acionistas. Você não é o cliente que o banco quer perder. Você é, infelizmente, exatamente o cliente que sustenta o lucro dele. Quando você entende isso, para de se culpar sozinho pelo buraco e começa a enxergar que o buraco tem engenharia por trás. E engenharia se desmonta com método, não com sorte, não com força de vontade sozinha e muito menos com culpa. E aqui entra o ponto que eu mais preciso que você escute com atenção, porque ele muda a forma como você vai olhar para o seu próprio dinheiro daqui para frente. Havia 2 tipos de pessoa que eu observei ao longo de décadas nesse meio, desde aquela época de engraxate até hoje, passando por dentro de escritórios, reuniões, mesas de negociação. O primeiro tipo ganhava bem, vivia na aparência, trocava de carro a cada 2 anos, saía para jantar caro, comprava roupa de marca, mas sempre no limite, sempre esperando o próximo salário para fechar a conta do mês, sempre um imprevisto de distância do desespero. O segundo tipo era simples, sem ostentação nenhuma. Levava marmita para o trabalho, andava de carro velho que já tinha mais de 15 anos de uso,
usava a mesma roupa por anos sem se importar, mas tinha silenciosamente patrimônio construído com paciência, ano após ano, sem alarde, sem precisar mostrar para ninguém. A pergunta que eu deixo para você é: qual desses dois tipos você quer ser daqui a 5 anos? Porque a escolha não se faz de uma vez, ela se faz mês a mês, na decisão de tapar o furo antes de tentar encher o balde. Você já parou para pensar por que duas pessoas com o mesmo salário, trabalhando a vida inteira na mesma profissão, terminam a vida com patrimônios completamente diferentes? A resposta não é sorte, não é conexão, não é ter nascido em berço melhor. A resposta, na esmagadora maioria dos casos, é uma diferença de sequência. Quem tapou o furo primeiro teve tempo para deixar o dinheiro trabalhar. Quem tentou investir com o furo aberto viu o esforço escorrer, se frustrou e desistiu antes da hora de colher, muitas vezes justamente no momento em que o resultado estava prestes a aparecer. E tempo, ao contrário de dinheiro, você não recupera. Dinheiro você pode recuperar com esforço, com estratégia, com paciência, com a ordem certa dos passos. Tempo, quando passa, não volta, e nenhuma estratégia do mundo consegue trazer de volta um ano que já se foi sem produzir nada. Se você vai viver mais 20, 30 anos a partir dos 52, e as estatísticas mostram que sim, isso é uma vida inteira pela frente. E o relógio não tem piedade de quem fica esperando o momento perfeito para começar. Eu quero que você guarde uma frase, porque ela vai voltar lá no fechamento e vai fazer todo o sentido quando voltar. Não é o tempo que faltou, é a ordem das prioridades que estava invertida. Guarda essa frase. Ela é a chave de tudo que eu estou te mostrando aqui. E ela vale tanto para quem tem 52 quanto para quem tem 30 ou 65. Se você chegou até aqui, já entendeu o furo, já entendeu a ordem e já entendeu que existe uma inversão possível entre juro pago e dividendo recebido. E é exatamente esse furo que o material lá do primeiro comentário fixado ajuda a fechar. Dá uma olhada quando puder, porque ele encaixa direitinho no primeiro movimento que eu te mostrei hoje, o furo antes do balde, aquele que precisa ser resolvido antes de qualquer outra coisa fazer sentido. O custo de continuar parado não aparece de uma vez. Ele aparece devagar, quase invisível, mês após mês, até que um dia você olha para trás e percebe quantos anos passaram sem nenhuma mudança real, sem nenhum avanço de verdade, só a mesma rotina se repetindo. É fácil adiar, porque nenhum mês isolado parece decisivo. Nenhum mês sozinho parece o mês que vai mudar tudo. Mas são exatamente esses meses somados que fazem a diferença entre alguém que chega aos 60 livre, dono do próprio tempo, e alguém que chega aos 60 ainda pagando fatura, ainda refém do mesmo ciclo que começou décadas antes. A pergunta que fica no ar e que só você pode responder é: quantos meses a mais você está disposto a deixar esse vazamento continuar aberto, sabendo agora exatamente onde ele está, sabendo que ele tem nome, tem endereço e tem solução? Quando eu olho para trás, para aquele menino engraxando o sapato aos 9 anos, sentado na calçada fria antes do sol nascer, eu não sinto vergonha nenhuma daquele começo. Sinto orgulho, porque foi justamente ali, no ponto mais baixo, que nasceu a disciplina que sustentou tudo que veio depois, que nasceu a capacidade de observar, de esperar, de entender antes de agir. Você não precisa ter começado engraxando o sapato para sentir esse mesmo tipo de orgulho. Você precisa apenas decidir, a partir de hoje, que o seu dinheiro vai parar de alimentar o sistema errado e vai começar a construir alguma coisa que é sua e só sua, mês após mês, sem depender de mais ninguém. A crença que eu preciso quebrar antes de te deixar ir é a de que depois dos 52 já é tarde. Não é. Não foi o tempo que faltou para você.
Foi a ordem das prioridades que estava invertida, gastando energia tentando poupar com o furo aberto, em vez de fechar o furo primeiro e deixar o resto acontecer com muito menos esforço do que você imagina. A boa notícia, e é uma boa notícia de verdade, não uma promessa vazia de curso caro, é que essa virada patrimonial não exige décadas pela frente. Ela exige a sequência certa, aplicada com consistência, começando exatamente de onde você está agora, com o que você tem agora, sem esperar o salário ideal, sem esperar a promoção que talvez nunca venha, sem esperar nenhuma condição perfeita que só existe na imaginação. Lembra daquele extrato que você abre e sente aquele incômodo de sempre, o mesmo número parado, como se o esforço do mês inteiro não tivesse servido para nada, como se você estivesse correndo numa esteira que nunca sai do lugar. Esse extrato pode virar outra coisa. Pode virar o extrato que você abre com uma sensação completamente diferente, sabendo exatamente para onde cada real está indo, sabendo que uma parte dele já não vira mais juro para o banco, e sim patrimônio para você, crescendo devagar, mas crescendo de verdade, mês após mês. Quem entende isso a tempo para de repetir o mesmo erro ano após ano e começa finalmente a colher o que plantou, a ver o resultado de décadas de trabalho duro finalmente virar alguma coisa concreta. E se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele bateu perto demais da sua realidade, deixa aqui embaixo, nos comentários, o que mais pesa na sua conta hoje. Eu leio e às vezes a sua resposta ajuda outra pessoa que está lendo esse comentário na mesma hora, se sentindo exatamente tão sozinha quanto você já se sentiu, achando que era a única pessoa no mundo passando por aquilo. E se você quer dar o primeiro passo prático nesse exato momento, o material não seja refém dos bancos, continua ali, fixado no primeiro comentário, esperando por você. Não é sobre um livro, é sobre fechar, de uma vez, o furo que está impedindo a sua virada de acontecer. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um pedaço novo desse caminho, e a próxima parte pode ser exatamente a peça que ainda falta para o seu quebra-cabeça fechar.